Olá, graça e paz, Alberto, mais um videozinho aqui no canal, ainda na saga de seitas e heresias. Quem não viu o vídeo anterior, falei sobre a CCB, que está incluído na lista de seitas. Hoje vou falar sobre o Salão das Testemunhas de Jeová, porque que essa instituição se inclui na lista das seitas, tá? Primeiro, em respeito às ovelhas de lá, né? Eu quero afirmar que em todo local, né, lá pode sim ter gente, e tem com certeza gente buscando a verdade bíblica, a verdade do céu, a verdade das histórias bíblicas e a verdade através do novo nascimento em Cristo. Amém? Então eu vou aqui citar a instituição, não estou ofendendo nenhuma ovelha, né, em primeiro lugar, né? E a gente tem que ter cuidado, né? Tem que ter cautela quando vai falar sobre alguma instituição. Então eu vou falar a vocês o que muitos que estudam aí sobre seitas e heresias sabem quais estão na lista ou quais estão prestes a entrar na lista, né? Porque tem umas igrejas aí pentecostais que está quase entrando nesta lista pela as não vou dizer abominações, mas algumas interpretações equivocadas e inserem coisas na igreja dizendo que é pecado, desde que é uma opinião pessoal da instituição. Amém? Então temos que separar a ovelha da instituição. Amém? Primeiro ponto, vou citar aqui o nome do fundador, né? Uma das dicas para vocês, quando estiver investigando uma instituição para frequentar, para se tornar membro, busquem quando ela foi fundada, qual a história, né? Quais doutrinas bíblicas, que é diferente de costumes, como foi a sua formação de início, né? Se foi coisas não bíblicas que levou a pessoa a fundar a igreja, ou se foi algo do Senhor, porque a igreja tem uma função social, tem uma função na sociedade, ela tem que marcar gerações, tem que marcar o local que ela está inserida de mudança em Cristo. Se ela não traz essa mudança ao derredor do local que ela está inserida, temos que averiguar por que é que ela não faz diferença naquele local. E a diferença que temos obrigação de fazer é sermos Cristo, né? Pregar Cristo e sermos cópias de Jesus. Amém? Então, se ela não tem algumas coisas que copia Jesus, é algo que você tem que investigar, como surgiu na fundação da igreja. Amém? Vamos lá. O Salão do Testemunho de Jeová, que acho como é conhecido, né? Foi fundada por Carlos Russell e ele é um ex-membro da Adventista. Então, na sua juventude, ele escreveu alguns livros de opinião pessoal sobre fim do mundo e outras coisas. E nesses esses ele era contra algumas doutrinas da Adventistas e ele quis fundar a sua própria igreja. E tem algumas questões de revelações que ele citava e tal, mas o que chama a atenção é algumas coisas que ele cita e a mudança de nome frequente, que desde a sua fundação ao longo da história mudou muito de nome, de instituição, e muito contraditório. Então vamos lá. Em 1874, Carlos Russell iniciou a criação da sua igreja e era o nome Torre de Vigia. Iniciou com esse nome. Em 1909, ele trocou de nome e colocou Associação do Púlpito. Em 1914, ele trocou para Aurora do Milênio. No mesmo ano, ele ainda trocou para a Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia. E só em 1931 ele mudou novamente para Russelitas.
no caso, seguidores de Russell, né, de Carlos Russell. Então, Russellitas, que é o atual nome social da instituição, mas a placa que eles colocam é o Salão das Testemunhas de Jeová. Ok? Então, foi um breve resumo, né? Ele, ao longo dessas mudanças de nome, ele teve alguns processos na justiça, né? Teve divórcio, a mulher denunciou ele, né? Expôs situações de vida imoral e ela pediu divórcio, e mesmo ele sendo de frente dessas associações que ele abriu, né? De trocando de nome, e foi um escândalo na época e muitas outras coisas, né? Que vocês podem pesquisar depois sobre Carlos Russell. Mas eu vou citar aqui mais ou menos uns 8 a 9 tópicos que ela se enquadra na lista de seitas, né? Como eu citei, a maioria das seitas, né, como eu citei a CCB e outras, sempre o exclusivismo. Então, primeiro ponto aqui, exclusivismo, né? A Testemunha de Jeová, eles acreditam que só vai ao céu, que no caso eles também pegam que o céu vai ser aqui na Terra, né? E eles falam que os 144 mil que dá a visão de João em Apocalipse só são as pessoas que serão membros da Testemunha de Jeová. E volta aquela questão, né? E as outras igrejas cristãs não existem, estão erradas. Então, quando a instituição faz essa separação de querer se intitular a santa instituição, só o povo de Deus só está ali, se não for membro dessa instituição, não vai para o céu. Então, essa distinção, essa separação não é bíblica, não é cristocêntrica, então se enquadra na lista de seita. Okay? Segundo ponto, eles negam a absoluta presença de Deus, negam a onisciência de Deus. Eles dizem que Deus sabe, mas não sabe tudo. Terceiro ponto, eles reconhecem que Jesus é eterno e quando Jesus encarnou em homem, ele não era Deus, ele era o arcanjo Miguel. É uma contradição bíblica, né? Eles negam a divindade de Cristo, né? Só diz que Jesus é um filho de Deus, é uma criatura, contrariando, né, a Bíblia, que em vários versículos bíblicos, passagens do Novo Testamento, desde a profecia de Isaías, que o Filho de Deus viria, então elas contradizem, vai contra a Bíblia, né, dizendo que Jesus Cristo é apenas uma criatura, um filho, né, e Deus é o Todo-Poderoso Jeová, que eles são testemunhas. E só para reforçar aqui, né, para quem não conhece os versículos, os respaldos bíblicos que Jesus é Deus, né? Na Trindade ele é Deus, foi 100% homem, 100% Deus. Então, João 1:1, né? Quando fala sobre o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 10:30, João 14:09, João 14:11, João 20:28, Romanos 9:05, Coríntios 1:15, Colossenses 2:9, Filipenses 2:6, Hebreus 1:3. Esses são alguns de outros versículos que afirmam que Cristo era 100% Deus aqui na Terra. Tá certo? Então, quarto ponto. Na tradução da Bíblia, eles têm a sua própria Bíblia que eles fizeram a tradução, né? Então eles não têm Bíblias de João Ferreira de Almeida, NVI, NVT. Há uma exclusividade para a tradução. Então a própria instituição tem a sua própria tradução bíblica, que é um perigo, que só eles que têm acesso e só eles que deu a autenticidade da tradução, contrariando as outras Bíblias. E essa tradução é a tradução Novo Mundo, que eles mesmos, né, fizeram da sua autoria. E assim, como é perigoso essa questão de autenticidade, porque em João 1:1 eles fizeram alteração na tradução, e quando eles colocam que
para poder ter a afirmação que Jesus não era Deus, eles trocaram a parte que e era Deus, com aquela parte de que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então eles colocaram esse o verbo era Deus com o D minúsculo para dizer que ele era um Deus, um semideus, ou um Deus menor do que o Deus Jeová. Então ele pega esse versículo que eles alteraram e mostram às ovelhas e visitantes que é um Deus de com D minúsculo. Então a divindade de Cristo fica em segundo plano. Então eles querem usar esse argumento. Eles usam esse argumento há muitos e muitos anos, ok? Sexto ponto, eles aboliram também na Bíblia deles, na tradução deles, a palavra cruz. Na Bíblia que os testemunhos de Jeová usam, não tem a palavra cruz. Eles trocaram a palavra, todas as vezes que no hebraico ele fazia a tradução de cruz, eles botaram a estaca. Sexto ponto, né? Que usando também essa troca de palavra, eles afirmam que Jesus não foi crucificado na cruz, e sim em estacas. Sétimo ponto, né? Que o Espírito Santo também não é Deus. O Espírito Santo é apenas uma presença de Deus. E aí contrariando a Bíblia que o Espírito Santo, Jesus e Deus é um só na Trindade celestial. Oitavo, né? Doutrina da Trindade, como eu falei agora. Temos que ter esse cuidado, né? Oitavo, né? Todas as religiões que existem são babilônicas e todas as igrejas cristãs estão erradas. No caso, de novo, né? Afirmando que eles são exclusivistas, né? Só indo pela salão de Testemunho de Jeová que vai participar do arrebatamento, e a terra que eles dizem que o céu vai ser aqui, essa nova terra, esse novo céu, só se for pela salão da Testemunha de Jeová. Então temos que ter esse cuidado, que Cristo veio para todo mundo, sem placa de instituição. 9. Deixa eu ver. Eles afirmam, né, categoricamente que os patriarcas do Velho Testamento viverão no paraíso que vai ser aqui na Terra e se casarão novamente e terão novos filhos que encherão a Terra novamente. Isso na tradução da Bíblia dele, né? Porque na nossa, nem na católica, nem nas Bíblias que é usado em todo o mundo cristão, não tem essa afirmação, certo? É isso, né? Por hoje fica essas dicas aí, né? Ter esse cuidado, né? A preocupação deles não é pregar o evangelho a toda criatura, tem uma preferência de ir nas casas das pessoas, e quando eles têm a oportunidade de entrar, eles sempre querem pegar a religião da pessoa visitada para trocar pela deles. Então é uma característica também de seita, né? Que eles, como eles não aceitam outras igrejas, né? Como igrejas cristãs ou como irmãos na fé, a preocupação sempre das seitas, né? Principal é defender a sua placa e pegar pessoas que não têm costume de ler Bíblia, né? Que estão aí muitas vezes de banco de igreja e não garimpa a Bíblia, não estuda profundamente a Bíblia, para, com os respaldos que eles pegam de versículos isolados, pegar esse membro de outra igreja e levar para o salão do Testemunho de Jeová. Então, por isso que a gente tem que ter muita cautela, pedir ao Espírito Santo para abrir nossos olhos e ouvidos espirituais, dar discernimento bíblico, né? Ajudar na compreensão bíblica, né? E você lendo e estudando a Bíblia, o próprio Espírito Santo vai lhe orientar, vai lhe ajudar a entender e compreender a relacionamento de intimidade com Deus. Tá preparados aí, né? Revestido de armadura, né? Espiritual, para quando vinham essas aberrações bíblicas, né?
trocando o que sempre foi ensinado nas vidas cristãs ao longo dos anos, para dizer que é mentira, que o que eles estão falando é a pura verdade. Então tem que ter cuidado, porque nenhuma igreja, na verdade, pela Bíblia, nenhuma igreja é para estar disputando placa ou estar fazendo crítica de ser autossuficiente, igreja santificada, né? Então, um cristão tem que respeitar o outro, né? Um cristão pode conversar com os outros sobre até algumas doutrinas, costumes de suas igrejas, sem discussão, sem brigas, sem ofensas, porque faz parte da conversa, do crescimento de ambos, mas quando parte para agressão, para difamação, isso aí está fora do contexto bíblico e tem que ter esse cuidado. Então vamos respeitar, né? Cada um tem o Espírito Santo leva para fazer parte e fazer diferença onde estão, né? Então a gente só tem que ter cuidado com as seitas, mas se for igreja cristã, vamos se respeitar como irmãos na fé, e a nossa obrigação, independente da placa, é sermos imitadores de Cristo todos os dias. Então que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe, né? Então curte e compartilha aí, se ajudou você em algum sentido, né? Compartilha aí com teus amigos e parentes para que esses ensinamentos cheguem em outros e outros lares. Amém? Que Deus abençoe tua vida, teu ministério, tua família, e lembre-se que você é cópia de Jesus. Cópia de Jesus. Não carregue placa de igreja, não carregue placa na cabeça, que não vale a pena. Amém? Todos nós somos filhos de Deus, desde que entendamos que precisamos nascer de novo em Cristo. Amém? Apesar das circunstâncias. Que Deus te abençoe.